Então, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos vocês aí pelo carinho que vocês sempre tiveram com a minha tia Lucinda, por essa homenagem esse projeto de homenagem a ela, né? Que fica aí no marco, né? E gravado aí na mente, nas memórias assim da história da cidade, da história de Américo Brasiliense. Como a gente diz, a cultura é o que nos forma como grandes seres humanos. E isso só nos traz felicidades, né? Hoje a gente está aqui com a foto dela aqui, né? Mas em presença ela está presente em todos nós aí, né? Por tudo que ela fez e tudo que continua fazendo, porque assim, a história não se acaba quando a gente parte desse plano, né? Pelo contrário, quando a gente parte desse plano, a gente deixa uma história, a gente vem no mundo para trazer uma história. E Lucinda Artesã é um exemplo assim inspiratório para todas as pessoas que queiram mostrar a cultura em si, tá bom? O projeto da tia Lucinda, ela queria, né, um memorialzinho, né, para poder as lembranças, as histórias dela, o acervo dela, isso não pode ser perdido jamais, né? Infelizmente por questões assim, né, ultimamente o que está passando, né, nosso país aí, a recessão, a gente tem sim esse projeto de querer que esse acervo dela, algum local ali da casa dela, mesmo que seja algum local, que seja feito o que ela queria em vida. O que ela queria em vida era um museu, né? Um museu, eu não posso dizer que a gente não tem estrutura financeira para ter um museu, mas a gente tem como ter esse memorialzinho dela para as pessoas que conheceu ela na cidade. Assim como existe em Taubaté, né? Existe aquele, né? Tem a casa do Monteiro Lobato, né? Tem as coisas dele ali. Eu acho que a cidade tem uma história e vai ficar, a história é da minha tia Lucina. Eu visitei o Museu do Guimarães Rosa e esses museus eles chamam Museu Casa. Então é a ideia de um lugar que é a casa da pessoa. Então manter até as coisas do dia a dia, manter essa coisa do afetivo. Então ter a obra, as pinturas que ela fez, os tapetes. A gente pode esquecer que no Sesc, quando ela fez a exposição, ela foi reconhecida como uma artista, então ela teve reconhecimento em vida. Infelizmente ela não conseguiu fazer o museu que ela queria, mas eu acho que ela pensava no museu assim, como a gente tem o Museu do Ibirapuera, o Museu Afro lá do Ibirapuera, esses lugares assim, vamos dizer, o museu clássico. Mas eu acho que o Museu da Lucinda tem que ter esse jeitinho de casa, esse jeitinho que ela fazia as coisas. Então ter o acervo pessoal, o acervo de arte, ela tinha coleção dos amigos, de pinturas dos amigos, então ter isso tudo. E ter uma parte para inspirar, que eu penso ali na oficina dela. Então a oficina ser um lugar onde tem aula de teatro, tem aula de desenho, tem aula de audiovisual, de computação. Muito bom. Que ela pensava muito, o que os jovens vão fazer? Ela tinha essa coisa, né? Sim, inclusive quando estávamos em Américo, foi uma novidade saber, né? Porque a gente não sabia dos desejos dela assim muito, porque ela não falava muito sobre essas questões, né, financeiras, né? Ela não falava muito com a família. E assim, perante os moradores da cidade, eu recebi relatos, né, de que ela queria assim esse museu, essa homenagem para ela, né? Ela não queria que o acervo fosse perdido, né? Porque ali tem muitas obras ali culturais, pinturas dela, tem uns tapetes, tem muita coisa assim que é de riqueza assim cultural, né? Eu vim de lá de Américo Brasiliense. E eu não, assim, o que eu pude trazer foi esse tecido aqui, que é o vestido dela, a foto dela, mas assim, tudo ficou lá, né? Hoje, assim, nós temos um familiar nosso que está lá cuidando das coisas, mas eu não sei como está lá ultimamente, assim, porque por conta que eu pretendo voltar lá, assim, pretendo visitar lá a cidade, mas a gente não sabemos ainda como está as coisas, mas assim, eu garanto que está sendo bem cuidado, né? Porque a casa dela precisa de ter uma pessoa para estar olhando ali, né, as coisas, para não se perder, né? Para não ter saque, né?
para não ter pessoas que, né, que já foi assaltado algumas vezes a casa, né, por conta que, né, é vulnerável, ficando vulnerável, né. Ultimamente a gente está vivendo uma insegurança, mas as coisas estão lá. Então, assim, meu maior medo era que entrassem dentro da casa dela e tomassem as coisas dela. Por isso nós fizemos um comum acordo, né, com um familiar, né, que é o meu primo, que foi criado assim até uma certa idade ali, né, na adolescência, né, foi criado junto com minha mãe, também ajudou a criar ele, que é o nosso primo Roberto, que está lá cuidando do terreno, limpa, faz o roçamento, né, da mata. E assim, eu acredito que a gente vai, né, pro futuro a gente vai ter coisas boas aí, né. Eu não posso falar agora, assim, porque agora de momento, assim, eu tô aqui com a Moema, a gente passa várias coisas na nossa cabeça. Mas assim, ela vai ter a homenagem devida que ela sempre teve, né, várias homenagens, e ela vai ter a homenagem póstuma aí. Se Deus quiser aí, nós estamos aí confiantes que vai dar tudo certo e ela vai conseguir, de lá de cima, olhar aqui para baixo aqui e ver que tudo tá do jeito que ela gostaria que fosse, tá bom?